Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 13. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande moticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. E orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Nós clamamos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra, que a Tua palavra seja vivificada no íntimo de cada um de nós, que haja entendimento espiritual, que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode fazer, e que o Senhor cumpra o propósito pelo qual a Tua palavra tem sido liberada, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías. É a nossa oração. Desde já nós nos antecipamos em Te dar honra, em Te dar glória, em Te dar louvor, pela certeza de que haverá não só a instrução da Tua palavra, mas um ambiente de graça e da ação do Senhor nas nossas vidas. Nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero compartilhar algo com você que acredito tem muito a ver com a realidade que cada um de nós enfrenta ao exercer o ministério, ao exercer a liderança. O texto que nós lemos de 1 Samuel 23 vem dentro de um contexto. E o contexto é que Davi está fugindo de Saul. A gente percebe que quando Davi tem informações de onde está, ele está mobilizando um exército cada vez maior, porque ele está obcecado em encontrar Davi e matar a Davi, e neutralizar a ameaça ao trono e ao seu reino que ele julga que Davi seja. Davi está no meio de uma situação difícil, poderíamos chamar de, no mínimo, angustiosa. Agora, apesar de estar com um sério problema, Davi fica sabendo de gente que também está com problema. Ele fica sabendo que os filisteus estão pelejando contra os habitantes de Keila. E ele entende que naquela hora ele deve estender socorro, ele deve oferecer ajuda. Agora, Davi não está apenas tendo uma ideia, ele quer ter certeza de que ele está andando dentro do propósito de Deus, ele quer ter certeza que ele está praticando o princípio, então ele vai consultar ao Senhor. E nós lemos no versículo 2, que quando ele consulta ao Senhor, dizendo: ferirei eu esses filisteus, livrarás a Keila, o Senhor diz: vai, é isso mesmo que é para você fazer. E baseado nessa direção que Deus dá a Davi, eu quero tratar de um princípio que precisa ser um lema importante para mim e para você no ministério, que é servir aos outros, mesmo com problemas. A ideia do serviço, a ideia de eu e você nos colocarmos à disposição para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas, não exige que necessariamente eu e você estejamos apenas vivendo da forma mais pacífica possível quando falamos de circunstâncias. Isso não significa que o meu e o seu ministério não enfrentará turbulências. Isso não significa que nós não teremos problemas na nossa vida pessoal. Mas eu quero te mostrar que, salvo algumas raras exceções,
Quando enfrentamos dificuldades, isso não necessariamente deveria tirar o nosso ânimo. Embora depois de Davi consultar o Senhor, e Deus dizer isso mesmo, vai, quando ele convoca os seus homens, a turma faz ele repensar. A gente lê que no versículo 3, os homens de Davi disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo lá em Keila. Ele diz, o negócio já está feio com a gente quieto. A gente só tendo que resolver o problema de Saul. E você ainda quer arrumar uma peleja contra os filisteus para defender o reino do Saul, que quer acabar com você. É quase como se ele dissesse, se houver possibilidade de você ter um aliado, está do lado de lá. São esses caras que poderiam ser o aliado. Agora você vai arrumar um inimigo para o lado de lá da fronteira e vai manter outro do lado de cá. E eles são tão convincentes que Davi vai consultar o Senhor de novo. Ou seja, isso não é exclusividade de Gideão, de pedir confirmação e depois reconfirmação. Porque de vez em quando, mesmo naquilo que Deus já falou para a gente, a nossa convicção pode dar uma balançada. João Batista manda perguntar para Jesus depois de ser preso, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O mesmo que antes estava dizendo, eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba, é ele o Messias. Ele diz, e aí, é você mesmo ou não é? Porque quando as circunstâncias não nos são favoráveis, algumas convicções às vezes são profundamente testadas. Mas Davi vai consultar o Senhor de novo. E eu preferia dar mais crédito à disposição dele de procurar ouvir Deus de novo, do que só exaltar o fato de que ele deu uma balançada. E quando ele consulta o Senhor novamente, Deus fala com ele mais uma vez. Desce aquele, eu entreguei os filisteus nas suas mãos. E mesmo diante de um cenário problemático, Davi vai e Deus o usa para que ele seja bênção na vida daquelas pessoas. Eu entendo, querido, que nossas lutas, elas não mudam o propósito e a vontade de Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus deu a grande comissão. O Senhor Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando a igreja sai de Jerusalém, o lugar do seu impacto, com uma influência na Judéia, que é mais o povo da Judéia vindo até eles do que eles indo até o povo da Judéia. Atos 8:1 diz exatamente o contexto em que Deus conseguiu tirá-los de Jerusalém e espalhá-los. Foi no contexto de perseguição. Uma grande perseguição se levanta, e deixa eu te dizer, isso não é motivo, isso não é desculpa para que a grande comissão deixe de ser obedecida. E a Bíblia diz que enquanto fugiam da perseguição, pregavam o Evangelho. O cenário que nós temos, seja olhando o Velho ou Novo Testamento, é de que nós podemos, e não só podemos, nós devemos servir ao Senhor, mesmo com problemas. Eu vi há muitos anos atrás uma mensagem do pastor Ebi Uber que me impactou muito. O título da mensagem dele, recomendo se você quiser dar uma busca depois na internet, é 2 doenças que destroem líderes. E ele fala de Sansão e ele fala de Elias. Elias é o cara que desanimou e parou antes da hora. E ele fala de uma doença que destrói líder, que é o desânimo. Gente que se abateu diante de circunstâncias e não concluiu a obra que Deus tinha. Mas ele fala de uma outra doença, e essa é a de Sansão, que é o cara que deveria ter parado, mas não parou. É o cara que segue pecando, quebrando princípios, brincando, mas nem assim para, sequer para se tratar. E eu acredito que nós estamos falando aqui de 2 extremos. E antes de dar o gás que eu quero, porque o meu propósito é te empurrar para que você não pare, eu quero primeiro me certificar de que a gente não cometa nenhum erro generalizando a coisa demais. E o primeiro ponto que eu quero explorar aqui é, há algum momento em que eu deva parar no ministério? A gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é o ministério. Em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo cuidar não apenas dos outros, mas cuidar de si mesmo. Ele diz, tem que cuidar de ti mesmo e daqueles que te ouvem. Fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, a sua missão não é apenas cuidar e servir os outros. A sua missão, em primeiro lugar, é cuidar de você mesmo. O que me dá autoridade, querido, para estender cuidado aos outros é o cuidado que eu tenho comigo. O que me dá autoridade para servir os outros é exatamente o fato de que naquela área onde eu desejo ajudar, eu mesmo já vivi graça da parte de Deus, e eu não estou brincando com absolutamente nenhum princípio.
Agora, algo que nós precisamos de forma séria entender, é que nenhum de nós deveria parar simplesmente por conta do desânimo ou de uma crise. Eu olho para Elias e eu fico impressionado com o desânimo que o envolve a ponto de ele desistir. Ele diz para Deus, melhor me é morrer do que viver dentro de uma caverna. Agora, o curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu de Jezabel para salvar a sua vida. Quer dizer, ele só foi para aquela caverna, aparentemente o motivo apresentado pela palavra de Deus é porque ele queria estar vivo e não porque queria morrer. Agora ele está orando para Deus, dizendo, eu quero morrer. Se eu sou Deus, eu digo para ele, então voto que Jezabel faz o serviço. Ué. Irmão, pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. Agora é fácil a gente falar do Elias, até que a gente lembre que Tiago diga, ele era homem semelhante a nós. Em outras palavras, nós somos tudo farinha do mesmo saco. A gente tem essa inclinação a altos e baixos. Mas eu olho para um Elias que desistiu antes da hora. E ainda assim Deus o levou com honra da forma como levou. Sorte de Elias que eu é que não sou Deus. Porque eu talvez não teria tirado ele com honra e ia dizer, seu desistente, vacilão. Mas algo que eu entendo da parte de Deus, querido, é que para Deus aquilo que você é ainda é mais importante do que aquilo que você faz. Isso nós não podemos perder de vista. Então o que eu vou falar, querido, não envolve o nosso lugar aos olhos de Deus, não envolve o nosso valor, mas nós precisamos de forma prática entender que há momentos onde algumas coisas comprometem o curso do ministério. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Ele diz, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. O que ele está falando com desqualificado? Se a gente olhar para um ministro que peca, vamos pegar a possibilidade de Paulo, ele disse que isso poderia acontecer com ele. Todo o profundo conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele perderia isso da noite para o dia porque pecou? Não. Toda aquela informação, todo aquele conhecimento ainda estava lá. O impacto das revelações que ele teve, indo ao terceiro céu, com o Senhor várias vezes aparecendo para ele, simplesmente teria desaparecido da noite para o dia só porque ele pecou? Não. Toda a experiência de ministério, aqueles anos de bagagem, viajando, plantando igreja, entendendo como as coisas funcionam, desapareceriam porque ele pecou? Não. Então, quando ele fala sobre ser desqualificado, ele não está falando de habilidades ministeriais, porque essas coisas permaneceriam. O que ele está falando é a autoridade para estar num lugar onde as habilidades ministeriais seriam usadas, essa é comprometida quando nós pecamos. Eu não estou falando, querido, de qualquer tipo de deslize ou imperfeição. E na minha teologia ainda quero fazer uma diferença entre pecado e erro. Mas nós precisamos entender que há algumas pessoas que deveriam parar. Gente que vem quebrando princípio após princípio e depois não entende, porque o ministério não rompe, porque sua vida pessoal não rompe e as coisas não funcionam. Agora, eu não estou fazendo o caminho inverso, como os amigos de Jó tentaram dizer para ele, olha, isso tudo está acontecendo porque você tem pecado. O pecado nos leva a ter problema, mas a análise inversa nem sempre é verdadeira. Você está com problema porque pecou. Então, o que eu falo aqui, querido, não é para tentar julgar ninguém. Quem pecou, sabe que pecou. Tem gente no ministério, irmão, vivendo deliberada e intencionalmente em adultério. Alguns em múltiplos casos. Tem gente no ministério lidando com dinheiro seu, da igreja e de outros, de forma que não devia. Tem gente quebrando princípio atrás de princípio. E o que essa pessoa precisa não é ser punida. O que ela precisa é ser restaurada. E eu creio que a igreja dos nossos dias, se por um lado gerações antes de nós já exageraram no assunto de disciplina, eu creio que nós estamos saindo de um extremo para ir para o outro. Assim como aqueles filhos que cresceram em lares de muita repressão e agora eles não colocam na condição de pais nenhum limite para os seus filhos, porque eles não querem aquele ambiente de tolimento que eles tiveram. Eu acredito que o mesmo episódio está acontecendo dentro da igreja. Em nome dos exageros que a disciplina já cometeu, nós estamos quase que indo para um lugar onde isso não existe. Eu lembro anos atrás de um dos nossos líderes que caiu em pecado e a gente nunca desistiu dele, ele está conosco até hoje. Mas tivemos que trabalhar muito com aquela questão. Esse camarada veio, em primeiro lugar para mim, depois para a nossa equipe pastoral, para a sua família, depois veio diante de toda a igreja, confessar o seu pecado de adultério, se arrependeu, pediu perdão.
Eu lembro que uns 6 meses depois, porque nós o tiramos da função ministerial, um dia um amigo em comum, meu e dele, me procura e diz: pastor Luciano, o senhor já não acha que já deu o castigo que deveria dar no menino? Eu falei: como é que é? Pô, já passaram 6 meses, o senhor já não acha que a punição foi o suficiente? Eu falei: você acha que nós estamos punindo ele? Ele olhou para mim como quem disse: e não está? Eu falei: meu querido, eu creio que esse cara se arrependeu. Ele passou 7 dias enfiado no mato, sem comer nem beber, sem tomar banho, chorando, se arrependendo profundamente diante de Deus da bobagem que fez. Eu creio que Deus o perdoou. O cara falou: eu também. Falei: quando ele pediu perdão a nós, pastores, nós o perdoamos. Ele pediu perdão à sua família, a família o perdoou. Ele foi diante de toda a igreja o perdoou. Falei: se Deus e o mundo perdoou, quem somos nós para punir? Quem foi perdoado por Deus e o mundo? Aí ele olha para mim e diz: exatamente. Com quem disse: vocês não deveriam. Eu falei: criatura, nós não estamos punindo ninguém. O que você precisa entender é que ministério não é baseado em habilidade. Ministério tem um fundamento de autoridade, que é exemplo. Esse irmão perdeu o exemplo. Agora, nós não vamos jogá-lo fora, nós não vamos desistir dele, e irmão, não desistir. Teve um momento que esse cara não tinha o que comer nem morar, eu levei para dentro da minha casa. Agora, você amar uma pessoa, querido, não significa colocá-lo no lugar errado, nem na hora errada. Então nós trabalhamos a vida desse irmão até que com o tempo ele recuperasse o exemplo. E ele voltou não só à posição ministerial que ele tinha antes, ele cresceu nela. Hoje ele é uma bênção, instrumento de restauração para outros casamentos e para outros ministérios. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode, querido, no momento em que se desqualificou como exemplo, permanecer naquele lugar, como se nada tivesse acontecido. Agora, salvo situações onde nós temos que sacar alguém, não para executá-lo, não para uma execução sumária, mas para restaurá-lo, e eu acredito que isso é necessário, nós também não podemos achar, querido, que diante de qualquer situação e diante de qualquer problema, a gente simplesmente faz com que alguém deixe o ministério. Eu tenho um código com toda a nossa equipe pastoral, baseado no que Paulo disse a Timóteo. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter os filhos em disciplina, com toda sujeição, porque se alguém não sabe governar a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Nós temos um código. Se qualquer um de nós reconhecer que o casamento não está onde deveria, e nenhum de nós tem um casamento perfeito. Aliás, não conheço nenhum que tenha. Mas eu acredito que há uma diferença entre perfeição e exemplo. Se cada um de nós chegar a um lugar onde diga: eu perdi o exemplo, seja dentro do matrimônio ou na criação dos filhos, a gente tem um pacto de que ninguém precisa solicitar que a gente dê aquele passo atrás e diz: estou deixando um tempo essa atividade para colocar isso em ordem e voltar. Não é abandono, mas é voltar depois de recuperar aquela autoridade. Então, salvo momentos específicos, querido, onde a gente tem que retroceder para avançar depois e não bagunçar as coisas, eu quero te mostrar pela palavra de Deus quando é que eu e você devemos continuar. Salvo situações de um comprometimento do caráter ou do exemplo da liderança, eu tenho na palavra de Deus, e eu não quero ser exaustivo aqui, uma série de textos que me encorajam a não parar apenas porque eu estou enfrentando problemas. Abre comigo na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 1 e a partir do versículo 3. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. O apóstolo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós mesmos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Bom, você olha o apóstolo Paulo falando de tribulações a ponto de desesperar da vida. Uma coisa, querido, eu e você temos problemas no ministério que nos fazem desesperar do ministério, de querer desistir do ministério. Outra é querer desistir da vida. Agora, no meio de tudo isso, ele diz, Deus está trazendo livramento, está trazendo consolo, vai continuar trazendo. O que ele está dizendo? Não importa o nível de turbulência que eu esteja passando, eu vou aprender que tudo que eu recebo de Deus para sobreviver a isso, vai ser bagagem para transbordar na vida das pessoas, que aquilo me dará autoridade para tocá-los, da mesma forma como eu fui tocado por Deus. Em momento nenhum você vê Paulo apresentando isso como uma desculpa para parar. Mas justamente o contrário. Parece que até disso ele tirava uma motivação para continuar. Na carta de Paulo às Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo faz outra declaração que para mim chega a ser assustadora. Ele diz, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dá a entender que a Galácia não foi um ponto planejado na sua viagem missionária, mas que isso foi um desvio ou uma parada improvisada por conta de uma enfermidade na carne. Por causa da declaração do versículo 15, vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos próprios olhos para me dar. Isso sugere que talvez o problema e a enfermidade dele tenha sido nos olhos. Mas o apóstolo Paulo não permite que nem a parada, a interrupção ou o desvio de uma rota de uma viagem missionária se tornasse um problema ou uma desculpa. Isso faz com que aquela parada, na verdade, crie mais uma igreja sendo estabelecida, mais gente sendo alcançada pelo Senhor. O que nós vemos é um camarada dizendo que para ele não tinha tempo ruim, que a sua motivação, seu pique de ministério não dependia de ter ou não ter problemas. E segundo Reis, capítulo 13, a Bíblia diz que Eliseu está enfermo. Jeoás, rei de Israel, vai visitá-lo. Irmão, parece uma visita social de despedido. Pelo menos Jeoás usa aquela mesma gíria de Eliseu. Quando ele fala, carros de Israel e seus cavaleiros. A última vez que Eliseu usou isso com Elias, um foi embora, irmão. Quando Jeoás fala isso para Eliseu, e Eliseu entendia da gíria, ele mesmo tinha usado. Eu acho que ele está dizendo, tu já está por um fio, está mais para lá do que para cá. Agora, mesmo enfermo da enfermidade com que havia de morrer, diz o texto bíblico, mesmo já idoso, Eliseu ainda se permite ser um instrumento de Deus e uma voz profética na vida de Jeoás. Porque eu acredito, querido, que meus e os seus problemas não são necessariamente um empecilho para que a gente seja bênção na vida dos outros. E nós não podemos pensar nessa perspectiva, senão daqui a pouco não tem mais ninguém no ministério. Até porque todo mundo tem problema. E quer você gosta da notícia, quer não, eu quero te dizer, tem mais encrenca para chegar. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Tem mais encrenca para chegar, mas para qualquer lugar que eu virar, irmão. Não tem base bíblica para você acreditar que não vai ter mais problema. Aliás, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Irmão, não conheço um crente que acorda pela manhã para reivindicar o cumprimento dessa promessa. Senhor Jesus, a tua palavra diz que eu teria aflições. Eu me levanto para tomar posse nessa manhã da minha cota de aflições, a minha porção desse tempo, aquela cota de problema para hoje. Envia, Senhor. Outro dia alguém falou, não, pastor, esse tipo de promessa não precisa nem crer, ela cumpre sozinho. Outro dia alguém falou, mas pastor, por que tem que ter tanto problema? Eu falei, essa eu respondo com 2 palavras, não sei. Eu sei que eles podem fazer com que eu e você cresçamos, e eles não precisam ser uma desculpa para que a gente pare. Por favor, diga amém. Em Atos, no capítulo 16, nós olhamos para Paulo e Silas, que mesmo depois de terem sido presos, não só presos, foram presos depois de terem sido severamente açoitados, sem receber nenhum tipo de cuidado. Eles se permitem, dentro daquela cadeia, conseguir a façanha que ainda parece que não tinha sido bem estabelecida na cidade de Filipos, que era o início daquela igreja.
E a Bíblia fala deles ganhando a família do carcereiro toda para o Senhor Jesus. Num momento, querido, onde talvez tudo que passasse pela cabeça de alguns de nós era chorar e talvez murmurar contra Deus. Eles conseguem enxergar nesse ambiente, nesse cenário, uma oportunidade de servir os outros, mesmo com problemas. Não há nada, absolutamente nada na Bíblia que diga que a minha, a sua utilidade ministerial, que a minha, a sua disposição de serviço dependa só de uma plena e perfeita estabilidade em todas as áreas da nossa vida. Tirando a exceção que falamos antes, de gente que está deliberadamente em pecado, eu acredito, querido, que nós precisamos desenvolver uma resiliência, uma teimosia, uma perseverança, uma disposição de cumprir o plano e o propósito de Deus para nós, custe o que custar. O apóstolo Paulo começa a receber profecias de que ele seria preso em Jerusalém. Muitas vezes eu li esse texto e dizia, mas Paulo era cabeçudo demais, o bicho teimoso, foi avisado, foi advertido, não deu ouvidos à voz de Deus. Irmão, Paulo não entendeu as coisas nessa perspectiva. Ele diz em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor. Sabe, depois do momento que ele diz isso, ele diz uma coisa é certa, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade, o que me espera são cadeias e tribulações. Vocês estão profetizando que eu vou ser preso em Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa, não é só em Jerusalém. Cada lugar que eu chego, o Espírito Santo me diz a mesma coisa. Sabe o que Paulo está dizendo? Enquanto vocês estão achando que isso é uma advertência para que eu desista, eu, na verdade, entendo isso de outra forma. É o lembrete dele de quanto custará a minha obediência, mas não importa o preço, eu vou seguir determinado a fazer exatamente o que ele tem para mim, custe o que custar. Ele diz, minha vida não é preciosa, não importa a encrenca que venha, não importa o quão difícil fique, eu vou completar a carreira que eu recebi de Jesus, nosso Senhor. O problema é que a gente olha para alguns do ministério hoje em dia e parece que eles estavam perseguindo um plano de carreira. E quando as promoções não aconteceram como eles esperavam, eles decidem mudar de carreira. Irmão, algo que a gente precisa entender, eu tenho estado muito sobre isso, nossa liderança lá em Curitiba atualmente. Identidade e propósito são duas coisas que se mesclam. Nós precisamos entender o que Deus nos chamou para ser e ao mesmo tempo entender o que Ele nos chamou para fazer. E nós precisamos chegar no final dizendo como Paulo, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não sei você, eu quero terminar minha carreira dizendo como esse grande guerreiro, esse gigante da fé que foi Paulo, dizendo eu combati o bom combate. Irmão, ele não termina dizendo que foi só tranquilidade. Ele diz, eu lutei a boa luta, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé. Sabe o que ele está dizendo? Não teve tempestade, não teve turbulência que me levasse a questionar Deus, que me levasse a desobedecer o meu chamado, que me levasse a interpretar se eu deveria ou não seguir adiante na missão da minha vida, na razão da minha existência. Eu olho para um camarada determinado a fazer a obra de Deus. Um cara que diz lá em 1 Coríntios 15, 58 o seguinte, irmãos, sede firmes, inabaláveis. Abre lá comigo. Eu acho muito importante a gente entender que o camarada tinha autoridade para dizer isso. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmão, quando você lê a lista que Paulo faz, de 2 Coríntios 10 até o final da epístola, do que esse cara passou, irmão, dá uma aflição na gente só de ler, imagina se tivesse passado. Ele fala da quantidade de vezes que foi açoitado, dos naufrágios, dos perigos. Ele fala de perigo na estrada, ele fala de perigo entre falsos irmãos. Tem hora que a gente não sabe o que é mais perigoso. Mas pensa em alguém que estava dizendo, irmãos, sejam firmes. Fala para alguém do seu lado, fala, fica firme, meu querido. Aí ele diz assim, seja inabalável. Sabe o que ele está dizendo, querido? O chão à sua volta vai tremer. Vai ter uns terremotozinhos aí para o seu lado. Mas ele está dizendo, não se deixe abalar, mesmo quando as coisas à sua volta estão sendo abaladas. Eu creio, irmão, que Deus quer trazer uma descarga sobrenatural no meu e no seu coração. Uma firme, eu às vezes me chamo de perseverante, minha mulher me chama de teimoso. Eu acho que é uma maneira diferente de olhar a perseverança. Eu creio que Deus quer trazer, querido, uma disposição de perseverar. Ou se você quiser entender isso melhor, uma santa teimosia
de dizer: Deus me chamou, Deus me colocou no lugar onde eu estou para frutificar, e eu não vou aceitar que qualquer barulho, que qualquer tremor de terra, que qualquer vento contrário me tire do plano ou do propósito de Deus. Eu creio que Deus não quer apenas trazer um consolo sobrenatural essa noite, aliás, já tem feito isso. Mas eu creio que Ele quer fazer brotar dentro de mim e dentro de você uma santa teimosia, uma santa determinação de dizer: eu vou seguir adiante, eu não vou parar, eu não vou desistir, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6,10: e não nos cansemos de fazer o bem. Por que a Bíblia diz isso, irmão? Porque fazer o bem cansa. Aliás, não é nem só o ato de fazer o bem. Algumas pessoas para quem fazemos o bem nos cansam. Ou será que é só comigo que acontece isso? Irmão, você sabe qual é o meu consolo? O dia que eu estou lendo o Evangelho e vejo Jesus falar para os seus: até quando vos sofrerei? Eu falei: peraí, é isso mesmo que Jesus está falando? Na tradução da Bíblia, na linguagem hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria, ele diz: por quanto tempo mais eu tenho que aguentar os seus cabeção? Agora, se Jesus, que era Jesus, conseguiu olhar para eles e desabafar dessa forma, eu que sou bem mais carnal que ele, acredito que não vou passar pelo momento. Às vezes eu cansei não só de fazer o bem, eu cansei da pessoa para quem eu estou fazendo o bem. Mas a Bíblia está dizendo que, embora canse naturalmente, nós precisamos buscar recurso em Deus, nem que seja da fraqueza tirar forças, mas não nos permitimos parar naquilo que nós fomos chamados a fazer. Irmão, há adversidades que são naturais. Nós vamos ter turbulências econômicas que são consequências naturais. Nós podemos ter problemas e situações na família, no ministério, no relacionamento com as pessoas que são naturais. Agora, não bastasse esse potencial de problema, você sabe que eu e você somos candidatos a enfrentar uma outra dimensão de problemas. São tempestades malignas. Quando Jesus entra num barco para se dirigir ao outro lado do mar da Galileia, talvez os discípulos não soubessem aquilo que os esperava. Eu não sei se Jesus já tinha clareza da parte do Pai do que ele iria encontrar do outro lado ou não. Mas uma coisa é certa: quando eles estão indo na direção de Gadara, onde está o mais endemoniado de todos os homens, se tivesse um Guinness Book espiritual, irmão, aquele gadareno entrava como o mais endemoniado de todos os tempos. Quando Jesus está indo naquela direção, exatamente quando ele está indo naquela direção, uma tempestade se levanta. Uma coisa eu tenho certeza, irmão: a tempestade não era de Deus. Porque senão Jesus teria se rebelado contra Deus quando mandou ela acalmar. Há momentos onde algumas tempestades vão se levantar como forças de oposição do reino das trevas. Agora, querido, eu e você precisamos olhar da forma certa. Tem uns crentes que desanimam. O diabo se levantou, misericórdia. Tem uns que, não sei se é medo, se ele acha que tem que deitar no chão e fingir de morto, né? O que passa na cabeça? Irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Até o diabo me motiva. No início do meu ministério pastoral, já estava há alguns anos no ministério itinerante, uma coisa que tinha funcionado muito bem. Mas quando eu comecei a pastorear, enxergar os desafios do pastoreamento, a maturidade que eu não tinha para aquilo, de vez em quando ficava vindo umas coisas na minha cabeça: desiste desse negócio. Vaza enquanto é tempo. Você não presta para esse negócio, não. Você não vai fazer esse negócio direito, não. Você vai fazer essa igreja desmoronar. Em vez de fazer crescer, você vai acabar com ela. Desiste desse negócio. E aquela coisa me vinha na cabeça, irmão, quase como fosse uma preocupação: eu não posso atrapalhar a obra de Deus, o reino de Deus. Mas um dia eu parei e falei: peraí, Deus me mandou vir para cá. As palavras do profeta são para não desistir e continuar. Não é Deus falando desse negócio, não. Aí de repente eu comecei a dizer, eu falei: peraí, diabo, nós não somos amigos. Nós nunca fomos. E ainda não somos, quero deixar claro. A gente tem uma hostilidade enorme um com o outro até hoje. Eu falei: você nunca esteve interessado nem no meu bem-estar, nem no bem-estar do reino de Deus. Que conversa é essa que você está soprando na minha cabeça para eu sair, para eu desistir, para não atrapalhar a igreja? Não é exatamente isso que você quer, não é atrapalhar a igreja. E de repente me caiu a ficha. Eu falei: na real, até tu, miserável, sabe que Deus vai me usar nesse lugar. Até você acredita. Irmão, descobri que até o diabo acredita em mim. Não é só Deus, minha mãe. O diabo acredita em mim. Me vê como ameaça. Cada vez que as tempestades se levantam, eu fico dentro de mim resmungando: tu está vendo o que eu não estou vendo. Você está vendo um endemoniado ser liberto do outro lado que nem eu vi ainda. Você está vendo um novo nível de conquista que eu nem vi ainda. E quanto mais tempestade ele faz, mais animado eu fico com o meu futuro, mais animado eu fico com as minhas conquistas.
Irmão, nós precisamos aprender algo. Outro dia alguém estava tentando me dar uma aula de uma arte, não sei se chama arte marcial, mas é usado na defesa pessoal. Eu não me lembro mal o nome daquilo, não é tão comum. Mas ele estava falando, pastor, essa é a arte de usar o golpe do oponente contra ele mesmo. A gente usa toda a força, todo o movimento do oponente contra ele mesmo. Eu fiquei pensando do jeitinho que Deus faz com o diabo. E do jeitinho que eu e você precisamos aprender a fazer. Cada vez que essas tempestades se levantam, irmão, de você só evitar ser atingido e esquivar, use toda a força do diabo que ele lançou contra você, contra ele mesmo. Acredite que se você tem uma oposição desse nível, se você tem um camarada do nível de Satanás, com a percepção dele, uma sabedoria corrompida, mas que ainda tem a sua inteligência, que acredita que você é uma ameaça, é porque de fato você é uma ameaça. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus para cumprir um propósito maior do que você entende. E nós não podemos nos permitir parar. Por favor, diga amém. Mas para terminar, nós falamos de quando parar, quando há pecado, quando continuar, não importa se tem problema ou não, seguir e cumprir o que Deus tem. Em terceiro e último lugar, eu quero falar da bênção de servir os outros, mesmo com problemas. O que é que eu e você ganhamos com isso? De vez em quando, não é sempre, a gente pode ter a gratidão das pessoas. Repito, de vez em quando, não é sempre. Você pode repetir isso comigo? Fala para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final da reunião aí. Vocês ir ficando amigos, né? Fala para ele, de vez em quando, não é sempre, você pode ter a gratidão das pessoas. Abra comigo em Atos 16. Atos 16, 32 e 33. A Bíblia diz que Paulo e Silas na prisão pregaram a palavra de Deus, não só ao carcereiro, mas a todos da sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, agora o 34, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmão, antes o abençoado carcereiro não deu nenhum cuidado digno para eles. A Bíblia diz que ninguém lavou as suas feridas depois dos açoites. Irmão, quando a gente fala de açoite, não pensa na surra, ou dependendo do lugar do Brasil que você veio, na peia, que você levava de papai e mamãe quando criança. Quando Paulo fala de uma quarentena de açoites, menos um, às vezes eu pensar aqui que é menos um, em 40, o que é que muda? Irmão, era um açoite com varas nas costas. Muita gente não suportava esse último açoite. A pessoa está tão ferida, está tão machucada, que às vezes ela não suportava. Acredite ou não, a dor era progressivamente pior. Aquele último era um alívio que você não tem ideia. Mas ninguém fez nada. Agora esse cara está tão agradecido que Paulo o abençoou, que Paulo o serviu, trouxe salvação para sua casa, leva para casa, cuida das feridas, dá de comer. Houve gratidão. A mesma coisa acontece na ilha de Malta. Dá uma olhadinha comigo lá no livro de Atos, no capítulo 28. A partir do versículo 8. Atos 28, a partir do versículo 8. Aconteceu-se achar enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais, diz Lucas, nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmão, vai ter momentos de gratidão. Gente que diz, você me abençoou, eu quero abençoar você. Mas eu queria dizer para você que vai ser sempre assim. Mas não é sempre assim. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele tem que ficar defendendo o seu apostolado para a gente que já não o reconhecia. Nem sempre nós vamos encontrar a gratidão das pessoas. Gente que você serviu, gente para quem você doou, nem sempre entende a importância do princípio da gratidão. E se a nossa motivação for fazer só para ter retorno, irmão, a gente vai acabar desanimando. Davi vai, no texto inicial que nós lemos, livrar o povo de Queila da mão dos filisteus. É o herói que salvou a cidade. Agora Davi fica sabendo que Saul entendeu que ele estar na cidade seria uma oportunidade. Aí Davi, preocupado com o que ele está ouvindo sobre Saul, vai consultar o Senhor. O povo da cidade que eu salvei,
esse povo para quem eu virei o herói, eles vão me entregar nas mãos de Saul. Deus disse, vão, meu filho. Eles estão mais preocupados com eles do que com você. Mas, Senhor, eu salvei eles. Pois é, a memória deles é curta. Quando Saul chegar, eles já não lembram mais. Agora, irmão, o Deus que sabia que os habitantes de Keila iriam entregar Davi nas mãos de Saul, foi o mesmo Deus que mandou Davi livrá-los. Ou seja, Deus não mandou Davi para que ele tivesse nenhum benefício, nenhum retorno. Deus simplesmente mandou para servir e abençoar os outros, independente de haver reconhecimento ou não. Outro dia uma pessoa me falou, pastor, o ministério é muito ingrato. Falei, não, você está enganado. As pessoas são ingratas. Ele diz, qual a diferença? Falei, a diferença é que a nossa recompensa não vem delas. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Quando a gente chama o ministério de ingrato, nós estamos dizendo que o Deus que nos colocou no ministério é ingrato e é injusto. E isso não é verdade. O autor de Hebreus diz, ele não é injusto para se esquecer de vocês, nem para se esquecer das suas obras. Eu vejo gente falando do ministério, e tem hora, irmão, que me dá quase uma raiva. Porque tem uns pastores que parece que eles olham para o ministério como se Deus, na verdade, quisesse azarar a vida deles, então os colocou no ministério. Quando a Bíblia fala de Deus escolhendo Davi, diz que Deus diz, encontrei Davi meu servo. Irmão, a gente olha e diz, Deus achou um cara, diz, eu vou honrá-lo, eu vou usá-lo. Mas hoje em dia os caras dizem, encontrei um miserável, que eu vou botar de castigo no ministério, tu vai sofrer, eu vou te perseguir, eu vou acabar com a sua raça. Irmão, deixa eu te dizer, o ministério é uma honra. Não é uma encrenca. E qualquer encrenca que você enfrente no meio do caminho não tira a honra de ter sido chamado e escolhido por Deus. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Irmão, o ministério é uma honra. Pastor, mesmo que a gente leve açoite, mesmo que esqueçam do que eu fiz, Qual é a honra? A honra, querido, não é se as pessoas vão ou não me reconhecer, não é se elas vão ou não me dizer muito obrigado. A honra é que um dia eu vou estar diante daquele que vai dizer, servo bom e fiel, entra. A honra é o sorriso dele, a honra é a gratidão dele, a honra é a recompensa que ele tem para oferecer a mim e a você. A honra é ele ter confiado em nós. Eu já disse para Deus algumas vezes, onde é que você estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? Mas quando eu penso que ele colocou a sua reputação em jogo, dizendo, eu vou te levantar, eu conto com você, eu espero que você me represente. Eu não posso dizer, querido, porque tem um punhado de gente ingrata, que o ministério seja ingrato. Não, não é. Não há absolutamente nada que eu e você estamos fazendo que passa desapercebido aos olhos de Deus. Haverá um dia de recompensas. Haverá um dia onde toda e qualquer encrenca, tribulação, toda e qualquer dificuldade que eu e você enfrentamos, que Ele vai fazer e você olhar para trás e dizer, valeu a pena. E sabe o que é curioso? Eu não sei se eu chamo de curioso. Às vezes isso traz, na verdade, um choque para o coração de alguns de nós. A Bíblia diz lá em Gênesis 20, 17, que Deus manda Abraão orar pela casa de Abimeleque e pelas mulheres de Abimeleque que não podiam ter filhos. Irmão, quem que Deus está mandando orar? O cara que não pode ter filhos, o cara cuja mulher não pode ter filhos. Mas Deus diz, vai e ora por Abimeleque e suas mulheres. A Bíblia diz, Deus ouviu Abraão e sarou as mulheres de Abimeleque para que elas pudessem ter filhos. Ok, você precisamos entender que o que Deus vai fazer através de nós não depende de eu e você já temos ou não superado todas as nossas crises. Nós podemos ver Deus nos usar para trazer na vida de pessoas algumas vitórias que nem nós ainda alcançamos. Eu não estou falando, querido, de caráter, eu estou falando de circunstâncias. Caráter é algo que se constrói, é o trilho no qual o ministério se move. Mas nós precisamos entender, querido, que há momentos onde eu e você estamos enfrentando uma espera, uma demora, uma falta de explicação. Isso não significa que a mão de Deus deixou de estar conosco. E talvez uma forma de Deus nos lembrar isso é quando a gente ora por gente que está passando a mesma coisa e o milagre ainda acontece mais depressa nos outros. É um paradoxo. Agora, o que eu aprendo com Jó, lá em Jó 42, 10, a Bíblia diz
que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Uma das bênçãos de servir os outros, querido, é que se tem uma coisa que chama a atenção de Deus para nós, é quando a gente sai do centro e foca nos outros. Quando você deixa de olhar só para você, de se preocupar só com você, pensa num canal que se abre no reino do Espírito em seu favor. Deixa eu te dar um exemplo. Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz: tuas orações e tuas esmolas, o que você faz pelos outros em necessidade, subiram para a memória, para a sua memória diante de Deus. O anjo está dizendo: tudo que você tem feito pelos outros, Cornélio, chamou a atenção de Deus para você. Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Ele está dizendo que tem gente que não recebe Deus porque não pede. Mas no versículo seguinte, o 3, ele diz: pedis e não recebeis. Espera aí, o problema de não receber é só não pedir? Não, tem gente pedindo, mas também não está recebendo. Ele diz: porque pedis mal. Qual a definição de pedir mal que o versículo 3 de Tiago 4 dá? Para esbanjardes em vossos próprios deleites. Todo crente que está buscando algo, mas de olho só nele e em mais ninguém, é um candidato a ser ignorado por Deus. Porque enquanto eu me importo com os outros, eu abro um canal que chama a atenção de Deus para mim. Quando eu me fecho para os outros e penso em mim, isso faz com que Deus me ignore. Quando eu e você nos dispomos a servir, isso não abençoa só os outros. Nós estamos pavimentando um caminho das intervenções futuras de Deus na nossa própria vida. Um caminho das intervenções futuras de Deus na nossa própria casa. E mesmo que não houvesse nenhum retorno para nós aqui, só a garantia de que haverá uma recompensa no futuro já seria suficiente. Talvez você veio a esse evento dizendo a Deus: seu coração é minha última tentativa. Ou talvez você não veio nem para uma última tentativa. Você veio dizendo: eu vou tentar despedir com classe, em vez de só chutar o balde. Mas já estou programando a minha parada. A menos que você diga: pastor Luciano, eu vou parar porque estou em pecado e preciso ser tratado para voltar depois. Porque eu acredito que nenhum de nós, querido, porque parou para ser tratado, deveria desistir de na hora e da forma certa voltar. A menos que seja esse o motivo da sua parada. Estou aqui para te dizer: não pare. Pastor, eu estou fugindo de Saul. E daí? Vai livrando Keila que aparece na sua frente. Mas pastor, o senhor está ligado que Keila depois vai me trair e me entregar nas mãos do mesmo Saul que eu já estava fugindo? O problema já estava ruim, eles vão piorar. O Deus sabia de tudo isso, diz: vai, Davi, porque é assim que ele trabalha. É esse Deus que talvez te trouxe aqui para te dizer essa noite: não desista. Eu vou te dar graça, eu vou sustentar você. Minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, só o Senhor pode entender a dor do coração de alguns dos meus irmãos e irmãs. Gente pregando a Tua palavra, ensinando aos outros como vencer, talvez esteja enfrentando hoje aquilo em que já ajudou muitos outros. Gente que na decisão de permanecer no ministério tem engolido tantas circunstâncias, não só difíceis, mas dolorosas. Deus, eu oro que nessa noite toda mentira de Satanás que se instalou na mente ou nas emoções de que o ministério não vale a pena, eu oro que isso seja dissipado pela revelação da Tua palavra. Eu oro nessa noite por encorajamento sobrenatural. Eu sinto Deus trazendo uma palavra no meu coração para alguns que estão aqui hoje. Em Jó 4:3, de 3 a 5, a gente lê: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, enxergando
a tua vez. A NVI diz, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. E quando você é atingido, fica prostrado. Aqueles amigos de Jó estavam dizendo, cara, se levantou tanta gente. Você fortaleceu as mãos fracas. Sua palavra sustentou aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, chegando a sua vez, você desanima. É quase como se eles dissessem, usa para você aquilo que você usou para levantar outros. Mas a verdade é que nem sempre a gente consegue usar com a mesma força e intensidade para nos levantar aquilo que nós usamos para levantar a vida de outros. Mas nessa noite eu creio que é um sopro de vida, um fôlego sobrenatural da parte de Deus. Não apenas para te dar uma sobrevida no meio do desânimo, mas para intervir, para fazer algo no seu coração. Enquanto você ora, enquanto você fala com Deus, eu queria dar liberdade para alguns que sentem isso. Talvez na sua mente, na sua razão, você diz, tudo que eu ouvi é para mim, mas no seu coração você não vai sentir de fazer o que eu vou falar agora. Talvez na sua mente seja o contrário, enquanto pregava, nada disso era para você, mas talvez você sinta de Deus de que esse momento é para você. Se você sente que de alguma forma precisa de forças sobrenaturais da parte de Deus, antes de sair desse lugar hoje, eu quero te dar liberdade, se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, não para expor você às pessoas, mas ao reino espiritual, a uma intervenção de Deus, para que você tenha nesse momento uma oportunidade de dizer, Senhor, eu conto com uma intervenção sua, eu conto com mais do que uma palavra de encorajamento, eu conto com uma manifestação sobrenatural do Senhor. Eu não vou parar, eu não vou desistir, mas para que eu prossiga, eu preciso de sustento. Eu preciso não só de uma nova perspectiva, eu preciso de forças novas. Talvez você esteja aí lutando com um nó na garganta, com a vontade de chorar. Meu conselho para você, não luta não. Não significa que isso tem que acontecer com todos, mas está acontecendo com você. Derrama a sua alma diante de Deus. A Bíblia fala a respeito de como Ana derramou sua alma diante de Deus. Eu descobri na Bíblia que Deus não ouve só orações. Há momentos que Ele diz, eu vi as suas lágrimas. Você que está no seu lugar, permaneça orando. Há algo sobrenatural sendo liberado sobre o meu e o seu coração. São forças novas.